Nem tudo, nem toda informação nos é permitida saber. Certas, como a origem do espírito, como é a vida espiritual, nem tudo é permitido a nós sabermos, pelo menos no momento. Porque mesmo que os espíritos quisessem nos dizer, não teríamos condições de compreender, por faltar palavras no nosso vocabulário para que eles exprimissem esse tipo de informação. Não temos. Nós só muitas vezes podemos compreender as coisas por comparação. E a vida espiritual é totalmente diferente da natureza da vida material. Então não tem como os espíritos nos explicar isso. Por isso que muitos espíritos erram, e muitos médiuns e homens erram, quando tentam explicar a vida espiritual, que ela é feita de cidades, de colônias, de certas coisas, quando eles não têm a certeza disso. E dependendo do grau de credulidade de um espírito que fala isso, ou de um médium que fala isso, ele passa a ser adorado. Aquilo passa a se tornar como se fosse uma religião. Passa a ser adorado como se aquilo fosse uma verdade. Agora é uma verdade sem comprovação, né? Sem a comprovação científica. Ou seja, é uma verdade para aquele que crê. É como uma revelação, né? Mas não tem como comprovar aquilo. Por isso aquilo se torna uma crença, né? Então, crença eu posso crer naquilo que eu quiser crer, mas eu não posso comprovar aquilo. E o Espiritismo não é dado a isso. O Espiritismo é uma doutrina científica, filosófica e científica, onde ele só fala aquilo que ele pode provar. Por isso que o Espiritismo não aceita misticismo, né? Não aceita. É o caso de um espírito que chega numa reunião e diz que é, por exemplo, Iemanjá, que é um orixá, né? Porque não são espíritos. Eles são criaturas mitológicas, né? Digamos assim. São criaturas mitológicas que uma determinada crença disse que existe. Então você pode invocar, se você for adepto dessa crença, você pode invocar esse ser para pedir ajuda. Tudo bem, não tem problema. Mas comprovar que existe, você não pode comprovar. E se um desses seres chegasse numa reunião mediúnica, se dizendo ser o que não são, mas eles estavam dizendo ser, para aqueles que não estudam a teoria espírita, para aqueles que têm uma crença cega, uma crença mística, vão achar que se trata realmente dessa entidade, como se diz, né? Quando não é. É um espírito mistificando, se fazendo passar por isso. Se você compreende um fenômeno desse, você vai dizer, meu irmão, qual é o seu interesse? Por que você está se passando por isso? Como é seu nome? Então você desmascara o espírito com simples perguntas. É assim que Kardec fazia. E é assim que ele nos ensina. Então, certas coisas não é dado ao homem compreender ainda, por conta deste pouco crescimento moral que nós temos ainda. E também intelectual, né? Então, devemos concluir daí que tudo que Deus faz é bem feito. Devemos nos conformar em conhecer até aquele momento em que é permitido conhecermos e que a nossa capacidade mental consegue absorver. Querer saber a origem dos espíritos, a nossa origem, não tem o menor fundamento e para nada iria servir para nós, né, pessoal? Para nada. Querer saber o futuro, a mesma coisa. O Espiritismo não veio para ser ledor de mão, ler o futuro. Que bons espíritos jamais dizem, jamais prevêem data para nada. Espírito que prevê uma coisa e ainda diz a data que vai acontecer aquilo, é um espírito atrasado. Porque nós sabemos que nós podemos modificar o nosso comportamento, modificar a ótica da maneira como nós vemos a vida a qualquer momento. Vai depender sempre do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Então, se uma coisa que pelos meus
pelo meu mau comportamento. A gente prevê que um dia fulano de tal um dia vai acabar encontrando o dele, né? A pessoa diz assim, o cara faz tanta coisa errada que vai acabar recebendo o dele. Eu posso prever que um dia ele vai se dar mal. É natural, isso é normal. Mas eu não posso dizer, tal dia ele vai encontrar o dele. Não posso. Porque ele pode se modificar daqui por diante. Entendeu, pessoal? E os bons espíritos sabem disso. Então eles não vão falar isso. Agora, um espírito inferior, ele vai falar sem nenhum problema. Porque ele não tem nenhum compromisso com a verdade, né?